Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita luz, de infinita bondade, de infinita misericórdia. Permita, Senhor, neste momento, que possamos absorvermos, Senhor, as energias, as instruções necessárias, Senhor, que os bons espíritos, que os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, e os nossos anjos guardiões, espíritos protetores, estejam conosco, Senhor, nos amparando, nos intuindo. Que a sua paz, que o seu imenso amor possa se fazer presente, Senhor, agora e para todo e todo sempre. Que assim seja. Nós vamos estudar hoje médium e a sua mediunidade e as bacias. Eu gostaria de falar sobre as bacias. As bacias nada mais são do que um grande laboratório de modificação de fluidos, onde os espíritos ali são levados como grandes hospitais para grandes tratamentos. Mas os espíritos sempre falam que quanto mais simples você ensinar, melhor fica. É um bacio, um lugar de tirar a sujeira, de limpar com as águas, de fazer uma limpeza fluídica. Porque se a gente começa a falar assim, é um hospital, o povo vai aumentando, que depois já está do tamanho do céu, né? Porque o povo, um conto aumenta, outro conto. Então, por essa razão, eu usei essa forma muito simples, porque a bacia é um lugar de limpar, de tomar banho, né? De antigamente, de lavar, tirar a sujeira, lavar a louça, limpar. Ela pode ser uma bacia grande, pequena, depende da vontade da pessoa. Então, o que é mediunidade? É luz. Mediunidade é luz na nossa vida, é a transformação. Mediunidade é um meio de nós resolver e termos soluções nas nossas vidas. Então, a mediunidade, ela abre o conhecimento. Porque quando nós estamos com a mente clara, precisa, eu ouço com precisão, eu entendo com precisão e eu tenho uma capacidade de absorver todo o conhecimento com facilidade. Porque quando nós estamos perturbados e desequilibrados, nós não conseguimos nada, não consigo ouvir, não consigo entender, não sei o que o outro fala, não sei, a pessoa fica passada da cabeça. Então, a mediunidade, ela é luz. Quando nós conseguimos trazer essa luz mental, frontal, no nosso laríngeo, no nosso coração, nós passamos a ser mais saudáveis e com muito maior força de compreender as coisas. O que a mediunidade nos dá? Ela nos dá uma visão. Eu, médium, eu posso, não essa visão de ver totalmente, mas eu consigo, médium, perceber se isso vai dar certo ou não vai dar certo. Por que o médium sabe se aquilo vai dar certo ou não vai dar certo? É comum, é muito comum e é muito fácil. Eu quero comprar uma casa. Então, se o médium mentalizar aquela casa, mentalizar aqueles documentos, ele vai encontrar a resposta. Se aqueles documentos estiver claro, preciso, sem problema, ele vai falar, esse negócio vai dar certo. Mas se ele mentalizar aquela casa, aqueles documentos, der dor de cabeça, der aquela confusão na sua mente, ele não consegue entender nada, aquilo está um rebuliço, está um caos. Ele sabe que aquela compra daquela casa será um caos. Que os documentos estão tudo errado e vai dar dor de cabeça nele. Então, é isso que as pessoas têm que entender, essa visão da alma. A alma sente pelo fluido ambiental naquela casa, num carro. Você quer comprar uma coisa, se você mentalizar aquilo ali, você vai ver se vai ser bom, se não vai ser bom.
É uma questão de educação da mediunidade. Não é que nós vamos ficar olhando a vida dos outros, não cuida da sua, nada, porque se você se intrometer na vida dos outros, entrar lá, você vai receber aqueles fluidos. Então, a audição também é um meio de crescimento da mediunidade. Nós podemos registrar as ondas mentais, as ondas de fala dos nossos protetores. Não, às vezes, essa voz articulada, mas a voz mental, o pensamento mental, que às vezes nós perguntamos para os nossos protetores: isso está certo? O que eu estou fazendo está certo? Posso continuar? Na hora até pode não vir a resposta, mas passado um tempo, vem na sua mente com uma clareza muito grande e fala: isto vai dar certo. Fique calma, fique tranquila. Levará bastante tempo, mas fique calma e fique tranquila. Então, é isso que nós recebemos dos nossos benfeitores quando o médium tem essa calma interior. Porque quando nós estamos numa casa que todo mundo fala, todo mundo grita e chilique, nós não conseguimos ouvir. A hora que nós paramos, que a mente fica calma e tranquila, nós somos capazes de registrar essas emanações dos espíritos. A percepção. Todo médium, toda criatura, todos nós somos médios, todos. De qualquer religião, de qualquer credo, pode estar na Patagônia, como pode estar na Antártica. Todos nós somos médiums. Por quê? Porque a mediunidade é um meio de comunicação dos espíritos. É um meio de comunicação de todos aqueles que vivem numa vida extraterrestre. Todos os que vivem em outros mundos, em outros locais, em outros ambientes. Essa percepção, a nossa mediunidade é a fala. Quando nós morrermos, nós não vamos ter essa voz articulada. Mas eu posso perguntar, o meu espírito pode perguntar: onde eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Alguém me conhece? Alguém pode me ajudar? Quem que vai falar? O seu pensamento. E os espíritos vão te ouvir? Lógico que vão te ouvir. Não é a fala, mas é o pensamento. E é isso que é importante para nós entender, que todo meio de comunicação no mundo dos espíritos é através do pensamento. A mediunidade é suscetível de desenvolvimento. O que quer dizer suscetível? Capaz ou passível de receber, de experimentar, de sofrer certas impressões ou modificações, ou de adquirir determinadas qualidades. Suscetível, que tem tendência para sentir influência ou contrair doença. Toda mediunidade pode ser desenvolvida, porque à medida em que nós trocamos um fluido denso, pesado, por um fluido escuro, nós começamos a ter a liberdade do nosso pensamento e o crescimento. E para isso, nós precisamos pedir e rogar. Toda mediunidade, ela requer a prece, a nossa rogativa ao Criador, a rogativa ao grande mestre Jesus, ao Espírito de verdade, a nossa equipe de trabalho, ao anjo guardião. Então, é importante o médium desenvolver com a sua rogativa ao Criador. Isso é muito importante. Primeiro, a mediunidade, ela vem auxiliar o nosso lar, a nossa casa. Porque é dentro do nosso lar e a nossa casa que vem os processos reencarnatórios. Na minha casa vai nascer a minha família, meus netos, bisnetos, todas as pessoas que estão dentro da minha casa, elas estão num processo reencarnatório junto comigo.
Então, a minha mediunidade, ela vem para fazer com que meu lar, minha casa, minha família, minha dificuldade seja resolvida pela minha equipe de trabalho. Porque ao sair do mundo dos espíritos, nosso compromisso é o lar. O lar. Após nós solucionarmos nosso lar, nós vamos auxiliar a nossa família, nossos pais, irmãos, tios, aqueles que estão próximos de nós, próximo, até mesmo amigos muito próximos. Então, a mediunidade, ela tem um alcance, mas o médium, ele tem que ter cautela e iniciar de maneira que ele aguenta, que ele consegue cuidar do seu lar. O estudo. Por que médium tem que estudar? Se você prestar atenção no que eu vou falar, você assiste um filme hoje. Daqui 3 anos você não lembra mais. Duvido que você lembre. Daqui 3 anos você não lembra mais. Tudo passa para trás na nossa mente. Tira daqui e vem para cá. Você fala, não, eu já assisti esse filme, mas você não lembra mais. Eu já li esse livro, mas você não lembra mais o conteúdo. Se você falar para mim, eu já li o livro dos espíritos, o livro dos médios, faz 5 anos, você não lembra mais. Ah, não lembra mais, eu tenho certeza disso. Por quê? Porque a nossa mente, ela arquiva na memória do passado. Então, é preciso que nós estejamos sempre renovando, aprendendo e pesquisando. Isso é muito importante. Porque não adianta falar para mim, eu sempre brinco com Araci, eu tenho muitas pessoas que falam, já estudei com Araci. Estudou comigo 10 anos atrás, não lembra mais. Não lembra, eu falo para ele, não lembra. Você lembra agora, esse ano, máximo ano que vem. Depois você vai apagar da sua memória, se você não voltar a rever essa matéria. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui falam, eu já ouvi Araci falar isso, mas eu tinha esquecido. Eu já ouvi, mas eu tinha esquecido. Porque a nossa memória, ela apaga para não dar aquela sobrecarga de conhecimento, ela apaga para poder avaliar novos conhecimentos. Quando eu falo espírita não pode parar de estudar, então ouça, estuda, não deixe de ter esse conhecimento porque eu busco esse conhecimento todos os dias, para nós não perdermos a fonte do conhecimento. O trabalho. O trabalho do médium, ele se desenvolve, a inteligência, a capacidade dele pelo trabalho. Então, o médium tem que trabalhar com seus protetores. Esta ideia que nós vamos trabalhar e que os espíritos estão lá no outro mundo não vai funcionar. Porque meu protetor, quando ele está próximo de mim, ele me protege, por isso que ele já tem o nome de protetor. Ele me protege, ele me ampara, ele me dá energia, ele me socorre nas horas que eu preciso. Então, o médium tem que aprender a receber os seus protetores. Isso é fundamental, fundamental. Hoje, nós vemos aí 99% dos espíritas que não sabe nem quem é seu protetor, nem quem é o seu anjo da guarda. Mas quando nós voltamos à base doutrinária, tá? Você pode ver que a doutrina, ela está dentro dos protetores. Kardec tinha protetores que conversava com ele e falava, olha, revisa tal linha de tal coisa que você escreveu, em tal linha você precisa revisar. Então, se Kardec, mesmo com o seu conhecimento, ele tinha um espírito que lhe ajudava para que ele pudesse fazer o melhor, imagina nós, na nossa pequenez, nós precisamos mais ainda de um espírito que venha nos orientar, nos ensinar. Esse estar com o nosso protetor é dizer, tenha paciência, não faça isso, ok? É necessário.
O centro espírita, quando o médium, ele aprende, ele estuda, o centro espírita está pronto para auxiliar o médium, porque o centro espírita também tem que estar pronto, porque a maioria dos centros espíritas estão trabalhando para fora, não socorre os médiuns, não socorre os médiuns. Fazer caridade é fazer caridade lá para não sei para onde. E isso não é caridade, porque se o médium ficar obsediado, doente com os espíritos que estão dentro da sua casa, como que vai ser caridade? Caridade é quando o médium está bem. Quando o médium está bem, ele pode trabalhar para onde ele for. Quando eu estou bem, eu posso trabalhar para onde quiser me levar. Pode me levar para a Europa, para a Ásia, para a África, que eu vou e volto com facilidade. Mas, se eu estou mal, espírito, com o meu problema, eu não posso ir na África, porque meu maior problema está aqui dentro da minha casa. Então, a minha casa é prioridade. A minha casa é a parte mais importante. O outro fecha a cortina, espera eu ficar boa, pronta para estar lá. Então, não é assim, médio tem que trabalhar. Médio tem que trabalhar para si. Médio tem que trabalhar para ele. Médio tem que aprender a ficar em pé, bonitinho e lindo. É isso que nós precisamos entender sobre mediunidade, que é muito pouco falada, muito pouco divulgada, muito pouco ensinada, vamos colocar assim. Então, nós, espírita, vamos dar sempre o desenvolvimento da nossa mediunidade para socorrer nossos espíritos. Como que o médium vai trabalhar? Médium precisa rogar a Deus. Médium tem que entrar no cosmos e buscar as energias. Deus é soberanamente justo e bom, onipotente, único, bondoso, caridoso, justo. Então, é necessário que eu vou ao Criador. Aprenda a se concentrar e ir até Deus. Por que que eu tenho que ir à energia cósmica e pedir que venha até a mim? Porque a energia cósmica é inerte. É uma combustão que o meu pensamento trabalha nessa energia. Essa energia cósmica passa por todos os lugares. Então, quando nós, médios, vamos trabalhar, busque essa energia mais rarefeita, porque às vezes aqui, muito próximo da Terra, essa energia congestionada, suja, densa, de todo um fluido ruim. Então, médium, busque a energia cósmica do Sol, da Lua, das estrelas, e traga essa energia mais pura para você trabalhar. Mais pura. É importante. A energia dos espíritos superiores. A nossa rogativa aos espíritos superiores. Nós pedimos ajuda às colônias de regeneração. Essas colônias de regeneração, elas têm que estar em posição para que nós possamos auxiliar. As colônias espirituais, muitas delas estão muito próximas, estão até, quem já leu, já estudou, conta que aonde tem essas regiões umbralinas, os espíritos vão lá e socorrem e fazem a reurbanização desses locais umbralinos. Então, eles vão lá, eles limpam, eles queimam, eles solvem, eles arrumam, e depois eles plantam naquele local grama, flores, jardins, para que aquele local purificado, harmonizado,
possa se tornar uma colônia espiritual. Então, tudo se modifica e se transforma através do desejo e da vontade. Então, se a nossa casa ela está perturbada, desequilibrada, nós podemos reurbanizar a nossa casa, fazer com que ela se torne limpa, bonita, florida, saudável, com flores, cores claras, transparentes. Quem que vai fazer isso? Somos nós, médios. Quem são as equipes do médium? As equipes do médium são os espíritos familiares e todas as equipes. Então, quando um médium, ele tem, olha ali o local, o médium seria o centro, a casa dele. Esse círculo significa as equipes espirituais do médium. Então, o médium pode ter várias equipes de trabalho, várias. Então, não existe esse preconceito desta ou daquela religião. Porque Francisco de Assis, Santo Agostinho, Vianney, Lacordaire, Joana d'Arc, eram todos católicos. Todos eles estiveram junto da obra básica. Então, esse preconceito desta ou daquela religião pode tirar tudo isso. Porque os espíritos ajudam aqueles que eles querem ajudar. Então, sem preconceito, tira os seus preconceitos. Porque se você precisar de uma equipe de índios para te ajudar, só eles podem. E se você precisar de uma equipe de caboclos, só eles podem te ajudar. E se você precisar de uma equipe franciscana, só a equipe franciscana vai te ajudar. A equipe de Bezerra, de Eurípides, ou de um espírito familiar. Então, o médium tem que entender que aqueles espíritos que vieram com ele no processo reencarnatório é o que vão auxiliar o seu trabalho. O seu trabalho. Tem muitos centros espíritas cheios de preconceito. Você não precisa chegar lá e falar para dirigente nem para ninguém que o seu preto velho é um protetor, é o seu. Você fica quieta, fecha a sua boca, por gentileza, para não criar problema para os outros, porque todo mundo é cheio de faniquito, capaz de virar para você e falar assim: aqui não entra preto velho nem caboclo. Bem, bem! E você sabe que não é assim. Os espíritos mudam de roupagem para chegar. O espírito pode ter uma luminosidade muito grande, e ao aproximar da Terra, ele vai trocando a roupa vai trocando. E como que ele troca a roupa? Ele usa as reencarnações passadas. A roupagem do espírito é a reencarnação passada dele. Ele pode usar uma roupagem quando esteve na África, de um guerreiro, de um professor, ele vai usar a roupa que está marcada no seu perispírito. No seu perispírito. Ele vai usar uma aparência de vidas passadas. Então, é preciso que você estude para você entender que o seu protetor ele vai usar uma aparência muito simples, como aparecem de freiras e tudo mais. Por quê? Porque ela usa uma aparência de vidas passadas, da onde ela viveu. Então, o médium tira o bendito do preconceito, ok? E também não seja aquele médium, que só recebe espírito de luz. Eu também já vi médios que só recebe espírito lá de cima. Também não dá. Também não dá. Sabe por quê? Nós não conseguimos ter essa santidade. Nós brigamos, pensamos, xingamos, falamos um monte de besteira. Não conseguimos ter aquela luminosidade para chegar lá. A gente tem que pedir aquilo que é capaz de dar impacto para que nós possamos solucionar as energias locais. Ok? O que seria uma bacia das almas? Uma forma de entender, é um laboratório, é um hospital, é um pronto-socorro, depende
depende daquilo. Por que que é uma bacia? Porque nós precisamos de um local, e que esse local tem que ser circunscrito. Ele não pode ser avulso, jogado no tempo, sem ele nem beira. Não, ele tem um espaço físico. O espaço físico da minha casa, o espaço físico do meu sítio, o espaço físico da minha fazenda, o espaço físico que eu quero usar. É isso que tem que entender. Cada pessoa tem um espaço físico de 15 por 15, outra é de 30 por 30, outro é um quarteirão, outro é um alqueire, outro 1.000 alqueires. Depende da quantidade que você tem. O que você tem é a quantidade que você tem que manter limpo e organizado. Então, se você tem só 15 por 15, bendita seja você, é mais fácil de trabalhar. Mas se você tiver 1.000 alqueires, Deus que te abençoe, você reza bastante, para você dar conta de toda aquela terra que está na sua mão, que você é responsável por tudo aquilo que caminha em cima da tua terra, desde o seu boi aos grilos e as minhocas. Então, as pessoas têm que entender que aonde Deus nos coloca, nós somos responsáveis para velar, cuidar e manter tudo limpinho e tudo organizadinho. Então, o que seria a Bacia da Consolação? É um local onde eu vou levar as almas sofredoras, infelizes, perdidas, doentes, inúteis, preguiçosas. Então, não é um local assim de coisa ruim, aquele povo assim, ai, estou sofrendo, estou doente, estou com isso, não quer nada com nada. Então, precisa tirar uma energia inerte, parada, preguiçosa, limpar esses espíritos. É como se tivesse que passar por um banho dentro dessa bacia. Por que o fogo? O fogo, os espíritos espíritos elementares do fogo. Eles vêm e ajudam a queimar. Nós temos o fogo material. Você pode jogar o lixo, você pode jogar plástico, você pode jogar papelão, você pode jogar tudo que você quiser lá dentro. O fogo vai incinerar e vai queimar tudo. O fogo tem uma força. E a mesma situação tem a força dos espíritos elementares do fogo. Então, toda essa sujeira, essa imundície, todo esse fluido ruim de vírus, bactéria, de preguiça, de sofrimento, eles podem queimar, desagregar para colocar fluidos curadores. Não tem como nós levarmos os espíritos todo doente, machucado, com raiva, com ódio, para botar dentro de uma colônia espiritual, só se for dentro de um presídio. Porque, veja bem, você tem que limpar os espíritos. Essa teoria que você vai jogar lá no mundo dos espíritos, aí os espíritos têm que buscar o bendito do médium de noite para o médium ir lá limpar aqueles espíritos. Quem limpa os espíritos são os médiuns. Os médiuns. Como? Com o desejo e a vontade. Só. Desejo e vontade. O que é a regeneração? A regeneração é um local, um grande laboratório, que eu vou colocar o quê? Obsessores, almas rancorosas, invejosas, maldosas, ciumentas, gulosa, maior do que a que nós deixamos para trás. Então, esse daqui precisa regenerar, porque esse fluido é mais denso. Então, eu preciso solver, eu preciso queimar, eu preciso tirar esse rancor, eu preciso tirar essa inveja. Porque como que eu vou pegar a raiva desses espíritos e vou pôr ele numa colônia espiritual com sua inveja, seu faniquito, com seu ciúme? Vão lá perturbar uma colônia espiritual? Vão lá para bagunçar, desarrumar? Por isso que médium precisa limpar. Então, nós estamos falando de uma maneira simples, coloca numa bacia, quer dizer, num grande espaço físico, num grande laboratório de alta limpeza psíquica.
que é a redenção? Quando eu coloco os espíritos dentro da redenção, já são almas maléficas. Presta atenção que nós estamos mudando de frequência. Maléfica, trevosa, endurecida, pertinazes, ferrenhos e cobradores. Então, nós pegamos aqueles infelizes que não quer nada com nada, colocamos aqui os de regeneração um pouquinho pior. Quando nós já colocamos a redenção, nós já estamos falando que nós vamos precisar de muito maior quantidade de trabalho para retirar esse fluido trevoso, pesado, maligno. Então, médio tem que entender, esses espíritos são sofredores, então eles vão para esse tipo de trabalho. Esse daqui, mais ou menos, vai para esta bacia. Esses trevosos, bravos, meus obsessores, esse que quer matar, picar, arrebentar, ele tem que ir para esta redenção. Por isso que nós temos aí toda essa seleção. Porque como que eu vou pegar aqueles espíritos que apenas sofrem e colocar no meio dos trevosos, endurecidos, malignos? Posso. Então, é como uma seleção. Você vai selecionando, este vai para esse laboratório, esse aqui vai para esse aqui vai para esse. Então, que precisa entender por que dessas bacias, por que elas têm que funcionar dessa forma, porque é uma questão inteligente. E quando eu falo bacia, porque é uma forma que cada pessoa cria o seu próprio espaço físico, o seu local de atendimento, a equipe do médium pode auxiliar nesse trabalho. E nenhum médium é igual ao outro. Não existe dois médios iguais. Então, eu dou a ideia que precisa limpar, restaurar, refazer, limpar, criar um espaço para limpar, para queimar, como lixo mesmo. O que é a lama astral? A lama astral, que nós estamos numa quarta fase, é onde você vai colocar obsessões complexas. Aí não é mais o obsessor, não é mais o obsessor. Já são magias, feitiçaria, vodus, aqueles trabalhos mais densos, de bichos pesados. A lama astral, ela vai absorver, por ela ser mais pesada. Mas a lama astral também, ela pode ser curativa. Aqui nós não estamos falando num projeto curativo. Eu estou falando aqueles espíritos que estão naquelas regiões umbralinas, densas, pesadas, tá? Que fizeram muita maldade, muita magia, muita feitiçaria, e eles estão presos dentro daquela coisa pesada, densa. É necessário que ali sejam colocados. Então, nós estamos vendo 4 diferenças de equipes de trabalho. 4 diferenciadas. Então, o médio tem que ter esse conhecimento. As pessoas falam, onde já se viu, era assim, ensinava assim. Mas eu preciso ensinar. Porque se eu não ensinar agora, se eu começar a criar um monte de coisas confusas, nossa, dá uma conversa do tamanho. É mais fácil eles falar da bacia, que é muito mais simples, do que ficar falando de coisas extraordinárias. E como seria esse encaminhar dos espíritos? Como que nós vamos fazer? Então, nós temos ali 2 colônias espirituais em alto mar. As colônias espirituais são formadas pelo ectoplasma e pela mente, pelo fluido cósmico universal, ectoplasma e a mente dos espíritos. Então, plasma cria esses locais de atendimento. Então, quando nós pedimos, estamos finalizando o nosso trabalho, que eu estou pedindo para levar os espíritos, vai acontecer isso. Eu estou pedindo para levar. Então, a minha equipe de trabalho vai levando os espíritos para as colônias, hospitais, pronto-socorros, orfanatos, aonde o espírito precisa. Então, é isso que é fazer, tirar de um local e levar para um outro local. Então, depois que você cura, depois que você deixa o espírito bom,
você vai levar ele. Então, ele é transportado para as colônias espirituais. Então, ele sai daquela situação infeliz para ser socorrido em outro local. É isso que significa fazer essa autolimpeza. Mediunidade é um interruptor do divino ligado a nós para acender a sua centelha por toda a gente. Eu gostaria de falar que o preconceito, eu sei que as pessoas devem, assim, ter um preconceito muito grande contra mim. Por quê? Porque eu falo de magia, de feitiçaria, eu falo de voodoo, porque é tudo a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. Simpatia, qualquer coisa. Tudo é mente. Tudo é mente. É a envergadura da mente. Feitiço é mente. Magia é mente. Trabalho feito é mente. Tudo é uma questão mental. Mas, se a gente não usar a palavra-chave, as pessoas não vão entender nunca. Porque a maioria das pessoas tem medo quando fala de magia. Só que magia é pensamento. Quando as pessoas falam assim de voodoo, voodoo é pensamento, meu Deus. É o pensamento. É o pensamento daquele médium que ele faz a magia ou o feitiço. É a simpatia. O que é simpatia? A simpatia é o pensamento. Tudo é pensamento. Só que os nomes que as pessoas criaram, um certo medo, e eu estou tentando tirar o medo dos médicos, o medo dos espíritas, o medo. Então, tem um faniquito, eu sei que tem um faniquito contra mim, mas o que, que eu posso fazer? Eu tenho que falar. Ou eu falo, ou eu vou ter que voltar na próxima encarnação para ensinar isso? Daqui 100 anos eu vou falar? Não, eu vou falar agora. Aos que não me entenderam, depois ficará por um tempo para entender. Então, nós precisamos entender que as bacias solvem os pensamentos. Magia, feitiçaria, voodoo, ponto feito, o que você quiser, é pensamento. Tudo é pensamento. Tem que ser desmagnetizado. Pensamento bom tem que ser irradiado. Pensamento bom se irradia essa luz. E o mal tem que queimar que nem lixo. Tem que queimar como lixo, não pode ficar nada para trás. Tem que limpar a atmosfera. Boa noite, que Jesus nos abençoe e nos protege.